Boa noite. Boa noite a todos nós. Aos dois lados da vida, conseguimos chegar a essa casa de luz e de alegria, para levarmos conosco mais um ensinamento que nos fortalecerá, com certeza. Tem alguém primeira vez aqui na casa? Seja bem-vindo, tá? E começando hoje, lendo Minutos de Sabedoria, diz assim: levante sua cabeça, não fique triste. Engraçado que quando a gente não está bem, a primeira coisa que a gente faz é fazer isso, né? Levante a cabeça. Porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo você vai se queixar e reclamar? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás, sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Quer dizer, a primeira postura nossa, né? Geralmente é baixar a guarda. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós, de acordo com o nosso movimento da ligação com o Cristo, com Deus, a gente levanta a cabeça com mais facilidade. É trabalho, tá? Porque cada um tem o seu momento. Mas a gente vai levantar a cabeça, porque a gente está sempre bem acompanhado. Sempre a gente vai receber de alguém uma palavra amiga que nos levante. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento. Que todos nós que estamos vivendo essa existência, passamos por momentos trabalhosos. E temos certeza que todos nós aqui temos o nosso momento trabalhoso hoje. Uns mais do que outros. Mas ele faz parte ainda da nossa caminhada. E por isso fomos trazidos até aqui. Para assistir esse estudo. Para recebermos da nossa palestrante e dessa pátria espiritual o que a gente necessita. O apoio vindo da palavra e vindo da energia cósmica que está nos brindando com muito abraço e muita determinação em nossos corações. Que a noite hoje seja de levante, que nós vamos receber ensinamentos aqui que vão nos mostrar uma saída melhor. E isso vai fazer parte do nosso crescimento. Tá bom? Sejamos fortes, porque estamos bem acompanhados. E hoje, para levar essa palestra com muito carinho para todos nós, temos aqui Karina Ocanha para falar sobre a melancolia. Deus por todos nós. Boa noite a todos. A página de abertura já foi sensacional. Que ela começa dizendo para nós que nós somos filhos de Deus. E nós aprendemos que Deus é amor. E que cuida de todos os filhos, independente do estágio evolutivo que ele esteja. Independente dos erros que ele cometa. Nenhum espírito deixa de ser cuidado por Deus. O que quer dizer para nós que, por maior que seja o momento difícil que a gente passa, ainda que a gente se veja triste ou melancólico, nós não estamos desamparados. Olha que legal. E aí a mensagem diz: levanta a cabeça, porque você é filho de Deus. Você está sendo cuidado a todo momento. Existe uma espiritualidade enorme torcendo por você. Existe um espírito protetor te guiando desde o teu nascimento para o seu progresso, para a sua felicidade. Então, ainda que a gente vá falar hoje de tristeza, de melancolia,
nós precisamos ter em mente que somos filhos de Deus. Aí vai ficar mais fácil. A palavra melancolia, vocês vão perceber, existem alguns estudos, dentro da própria ciência, ela vai ter diferentes formas de entender essa palavra. E como é que a gente vai resolver esse conflito? Vamos trazer aqui a forma como os espíritos estão trazendo. Por que isso, gente? Porque muitas palavras, termos, mudam com o tempo. A ciência vai progredindo, aí usa um termo. E não, agora não é mais esse termo, não, agora é outra coisa. Né? Então, é assim, antigamente era a pessoa com deficiência, né? Pessoa portadora de necessidades especiais. Depois era uma pessoa especial. Depois era portador. Não, o portador não é porque ela não porta. Depois, pessoa com deficiência. Por que eu fiz essa comparação? Porque os nomes vão mudando, porque em tudo a gente tem que progredir, até no nome. Mas vamos prestar atenção como os espíritos estão falando da melancolia. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? Então, quando ele fala vosso, eu já começo a pensar que tristeza todos nós passamos. Né? A gente passa por momentos tristes, mas também passamos por momentos felizes. Também por alegria. Essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Mas aí ele vai continuar. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Nós almejamos a felicidade. Sabemos que a felicidade será conquistada. A gente pode até dizer que a gente já tem momentos felizes, né? Todos nós temos. Mas a gente sonha com aquela felicidade a todo momento. 24 horas feliz. Esse é o nosso desejo. Livre de todas as dificuldades do corpo. Mas em alguns momentos a gente pensa, essa felicidade de 24 horas ainda não tenho, não. Já tenho momentos felizes? Já. Sou capaz de rir? Sou, graças a Deus. Porque os Espíritos também nos dizem que a gente deve fazer o melhor para suavizar as nossas dores. Mas a gente ainda olha lá e a virtude de Jesus eu ainda não tenho. Isso pode ser que isso nos dê um abatimento. Pois é, eu estudo o Evangelho todo, mas eu ainda não sou igualzinha. Calma. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã melhor que hoje. Então, a gente também precisa de ter paciência com a gente. A gente vai melhorando aos poucos. E aí os Espíritos nos vão dizer que todos nós contamos com muitas existências. Eu adoro a palavra muito, eu fico até consolada. Quanto? Muita? Tem, um monte. O que quer dizer que se eu ainda não tenho essa felicidade, essa alegria a todo momento, eu vou ter. Então, se em vez de eu focar no fato de eu não ter, eu pensar que lá no futuro eu vou ter, melhora. Porque a lei de Deus é igual para todos. Nenhum espírito deixa de progredir. Quanto mais eu progredir, mais feliz eu sou. É como se eu precisasse mudar o foco. Em vez de eu ficar naquele discurso, eu sou um espírito imperfeito. Mas a caminho da perfeição. A gente muda. Então, esses estados de tristeza, eles são normais. Faz parte. Né? Indisposição a gente tem, mas às vezes não tem. Então, no nosso estado evolutivo, essas coisas acontecem. Né? Gostaria de me ver livre do corpo. Vou estar, com certeza, não nesse momento aqui encarnada, porque se eu estou encarnada é porque tem uma providência necessária para estar aqui. Deus quer que eu esteja aqui, e eu vou cuidar da minha vida da melhor maneira possível. E aí ele continua,
crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Olha só, tristeza tem. Aquele estado meio melancólico, fiquei desanimado. Tem. Mas não alimenta, resiste. Muda o foco. Ocupa a mente. Vai, em vez de ficar pensando, né? Eu ainda não sou feliz. Pensa diferente, mas eu serei. E eu acho tão interessante isso, porque a gente diz assim, eu não sou feliz, como se fosse tudo ou nada. Nós podemos não ser plenamente felizes, mas vamos combinar que a gente tem momento de alegria? Vamos combinar que a gente ri? Então a gente precisa sair desse, olha, eu ainda não sou como Jesus. Mas sabe que eu já sou melhor do que antes, no meu caso, antes de eu ser espírita? Gente, essa vivência de estar indo na casa espírita toda semana traz uma transformação que, se a gente parasse por alguns minutos e refletir, nossa, eu mudei algumas coisinhas que antes eu não mudava. E assim a gente vai se transformando. Então, eu ainda não cheguei. A escada tem muito degrau. Mas cada vez que a gente sobe um degrau, deixou um. Então, essa é uma das formas da gente entender. Então, vamos lá. Então, a gente percebe que a palavra melancolia no Evangelho está muito próxima da questão da tristeza, né? São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor. Todos. E é importante a gente ter dentro da gente a vontade de querer algo melhor, porque a gente tem que progredir. Imagina se todo momento a gente achasse que está tudo sempre bom. Quando a gente percebe que nem tudo está bom, a gente cria um esforço para melhorar. Então é muito importante que dentro da gente tenha essa vontade de preciso melhorar, preciso seguir, para que a gente progrida, porque nós estamos aqui para evoluir. Mas não as busquei neste mundo e agora, quando Deus vos envia espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Olha, calma. Não vai ser nesse mundo ainda que a gente entenda que estamos no mundo de regeneração, essa felicidade plena, mas aguarda paciente. Cada vez que a gente progride, nos tornamos mais felizes. É devagarzinho, mas a gente vai crescendo. É um degrau a mais, né? Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na Terra, durante esse momento que a gente está aqui encarnado, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer se dedicando à família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Cada um de vocês, como eu também, tem uma função a desempenhar quando encarnado. Olha que interessante. Todos nós somos úteis e importantes para Deus. A gente não reencarna a passeio, não. A gente tem uma tarefa. E Deus conta com a gente para cumprir a nossa parte. E aí é claro que o texto ele vai falar de uma forma geral, seja na família, seja dentro das diversas tarefas que cada um tem. As tarefas não são iguais, porque nós somos diferentes. O nosso estágio, o nosso aprendizado é diferente. Mas a tarefa de evoluir é igualzinha para todos. Muito bem. Se no curso desse degredo, provação, se nesse momento que a gente está aqui no nosso cotidiano, né, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos por suportar. Então, nesse momento que a dificuldade vem, o que está sendo recomendado? Que a gente seja forte e corajoso. Foca na nossa capacidade de superar. Lembra nesse momento que tem uma espiritualidade torcendo.
né? Eu achei tão interessante esse estudo hoje, porque eu, né, não estive muito bem fisicamente. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer um estudo se eu não estou muito bem? Porque a gente, espírito, pensa nessas coisas. Aí eu parei, bom, vamos lá. 1 hora de cada vez. Cheguei cedo em casa. Descanso um pouquinho. Aí terminei de descansar, eu falei, ué, passou. Olha que interessante. Passou. E me encontro muito mais disposta. Aí eu já pensei assim, eu acho que a turma espiritual do Deus, Luz e Verdade foi lá em Vila Isabel. Olha que interessante. Agora, a gente pode, às vezes, ficar alimentando. Ah, eu acho que não dá. Ah, não, peraí, vamos lá. Qual é o recurso que eu tinha? Podia descansar, podia me alimentar bem e fazer a prece. Então, primeiro eu tenho que usar os recursos que eu tenho na mão. Eu falei, se eu usar os recursos que eu tenho na mão e eu não ficar bem, eu vou acionar a casa. Aí usei os recursos, levantei. Aí eu comecei a agradecer a equipe espiritual da Casa de Deus Luz e Verdade. Falei, olha, não estou vendo ninguém aqui não, mas bastante confiante de que a turma cuidou. Muito bem. Então, ó, afrontai-vos resolutos, decidido, decide, coragem, vai à luta. Dura um pouco. Ah, gente, então esse estado de melancolia dura pouco? Dura. Desde que a gente não fique remoendo e alimentando. Se a gente ficar ali regando, né? Aí aumenta. Mas se a gente não ficar regando, muda o foco, pensa em outra coisa, faz outra coisa, dura pouco. Né? E vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos, com muita alegria, por ver de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Olha que interessante, ele diz assim, espera, porque você ainda vai estar numa região de muita alegria que não tem essas aflições. Se vocês perceberem, o texto que fala sobre melancolia é maravilhoso. É para a gente levantar a cabeça. É para a gente ficar feliz porque a dor passa. E esse precisa ser o pensamento que a gente tem. Vai passar. Né? E aí, gente, ao longo, no passado, a palavra melancolia já foi chamada de tristeza, de depressão, uma confusão danada. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa relação da tristeza, entendendo como melancolia, como os espíritos falam, e dessa relação como depressão. Só para a gente entender um pouquinho, deixar a mente tranquila. Então, vamos lá. Primeira coisa é que ficar triste não é ficar deprimido. São questões diferentes, todo mundo fica triste. Né? A gente fica triste até porque o ônibus passou na hora. Questões simples nos deixam tristes. Eu estava lá no ponto do ônibus, aí o ônibus jogou água em mim. Eu fiquei triste. Só isso. Fiquei triste porque, num belo dia, o meu ventilador deu defeito. Já foi o suficiente para eu ficar triste. Olha só. Ainda sou muito próxima à matéria, então tem coisas ainda que me deixam triste. E aí passa a tristeza, tudo se resolve. Isso não é depressão. Normalmente, a tristeza ela tem um motivo. Fiquei triste porque isso aconteceu. A depressão, ela pode acontecer sem eu mesmo entender o que está acontecendo. Eu não sei nem por que eu estou triste. É como se eu já tivesse dentro de mim um vazio, sabe? Me sinto um pouco sem energia. E aí é interessante a gente ter começado com o texto Melancolia, porque ele fala desse momento que o espírito pensa tudo que está faltando para ele conquistar e dá um abatimento. Olha que interessante, né? E que não tem nada a ver também com o que a gente chama de depressão. É porque a gente usa as palavras, entra no cotidiano, aí diz assim, adolescente acontece muito, como é que você está deprimida? Mas deprimida por quê? Não fui à festa. Ela está triste. Ela não está deprimida. Tá? Então,
esse estado que a gente vai, em geral, precisar de um atendimento profissional, que não é essa tristeza que todos nós sentimos, não é esse estado melancólico que o Evangelho fala, que é a depressão, já é eu estar sem perspectiva, sem esperança. Isso é interessante, porque o Espiritismo já ajuda a gente, né? O Espiritismo nos ajuda a ter esperança. Então, ele já vai nos ajudando. Olha, falta de perspectiva? Ah, não, eu sou espírito imortal. Então, o Espiritismo, ele tem que ser para nós consolador. Ele tem que trazer para a gente alegria, porque nós acreditamos em dias melhores. Quem é espírita acredita em progresso. Não volta para trás. Se não volta para trás, tem que sorrir. Se todo espírito na Terra, encarnado ou desencarnado, não encontra sozinho, o Espiritismo é lição de bom ânimo. Então, muito bem, vamos seguir. Então, a depressão já é aquele estado, eu estou sem energia, eu estou apático. Essa tristeza, ela se prolonga por muito tempo. Por isso que a gente tem que tomar um cuidadinho para não ficar alimentando a tristeza, aquele chamado de remoendo, né? Para que a gente não alimente a dor. Doeu, doeu. Fiquei triste. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ergue a cabeça e segue. Mas se a gente fica, ó vida, ó céus, e aconteceu? Esse ficar alimentando é que pode nos prejudicar. Então, vamos lá. Para a gente entender de uma maneira bastante tranquila, apesar de eu ter trazido aqui alguns termos médicos, a gente vai tentar trazer isso de uma maneira acessível. Normalmente, a pessoa se sente sem energia, não quer fazer muitas atividades, tem dificuldades para ter prazer, se concentrar, cansaço, tá? Pode ser que ela tenha dificuldade para dormir, falta de apetite. Nossa, eu me sinto muito culpada. E aí eu vou falar como espírita. Errou? Ó, oportunidade de recomeçar é dada para todos e sempre. Por Deus, não é pela Karina, não. Então, errou, se sentiu culpado, vai ter outra chance, né? E aí, esse estado de depressão, ele tem estágios. Ele pode ser mais leve, moderado, até um estado um pouco mais grave. Nesse estado mais grave é que realmente pode levar ao estado de suicídio. Não quer dizer que vai levar. Olha o cuidado da Karina. Pode. Sempre pode. E aí, quando de fato há uma depressão, tem que se buscar ajuda profissional. Tá? É só uma ideia geral para a gente trazer aqui, tá bom? E tá tudo bem se a gente achar, olha, eu estou uma tristeza que eu não estou conseguindo sair dela por muito tempo. Pede ajuda. A gente não pede ajuda quando tem gastrite? A gente não pede ajuda quando o cabelo começa a cair? Mulher pede, homem nem sei, mas mulher começa a cair o cabelo. Adolescente, quando dá espinha no rosto, pede ajuda. Se nós conseguimos, às vezes, pedir ajuda para várias questões, pede também se você está sentindo uma dor que está te incomodando muito. Porque o importante é a gente se cuidar e seguir em frente, né? Tudo bem. E hoje, o entendimento que a gente tem em termos de saúde é que depressão não é fraqueza, não é doença de rico nem preguiça. Então, existe a tristeza que todos nós temos, esse estado de melancolia que a gente tem, e já existe a doença, a depressão, que aí eu preciso de cuidados, tá? E como é que a gente cuida disso? A família vai ser muito importante para ajudar. Vai ser muito importante a casa espírita? Claro, gente. Como é bom a gente saber que está sendo cuidado por Deus. Como é bom a gente receber a terapêutica do passe, da água fluidificada do Evangelho. Mas, muitas vezes, além disso, dependendo do estágio, se for mais grave, mais moderado, eu também vou precisar
de ajuda profissional e algumas vezes medicação. Tá? Só para a gente trazer uma informação geral. Tá? E aí, de onde é que vem isso? De onde é que vem esse estado? Gente, aí a ciência vai dizer que às vezes a gente pode nascer com uma predisposição, a gente é espírito imortal. O que fizemos na outra vida? Que a gente já nasce com uma tendência a alguma coisa. Né? Nós somos herdeiros de quem? De nós. Pode acontecer que tenha algum acontecimento da vida muito impactante, que venha levar esse estado. Pode ser que eu tenha passado por um trauma muito difícil. Por que a gente diz pode? Porque eu também posso passar por situações difíceis e não desenvolver. Então, sempre vocês vão ver a palavra pode. Porque, às vezes, isso não acontece. Mas eu queria trazer uma questão também que é muito interessante. Às vezes, é muito comum, inclusive com as mulheres, estar passando por várias questões hormonais. Né? Uma vez eu estava passando por um monte de questão hormonal. E a espírita é assim, né? Fui lá na casa espírita e falei, acho que eu estou com um problema obsessivo. Acho. Sabe por quê? De vez em quando me dá umas vontades de chorar. Eu acho que, eu não estou vendo, mas deve ter algum espírito aqui me assediando. E aí, mas aí eu marquei uma endocrinologista. Eu descobri que a minha parte hormonal estava toda descompensada. Aí, quando ela resolveu toda a minha questão hormonal, eu fiquei até com vergonha de ir no centro. Falei, a obsessão passou tomando remédio. Por que a gente está aqui falando isso? Porque algumas vezes existem fases da vida, muito comum quando a mulher entra na menopausa. Homens podem ter problemas hormonais também, e isso dá pessoas que têm problema de tireoide. Karina, mas então, todo mundo que tem problema de tireoide vai ter depressão? Não. Mas, às vezes, a pessoa não investiga e não sabe que tem e não toma remédio. Não cuida. E aí aquilo, né, que é uma tireoide, vai trazer repercussões emocionais. E aí a gente está lá fazendo evangelho, que é ótimo e deve acontecer, mas tem uma questão orgânica. Então, a gente quer trazer isso para vocês. Né? Hipertiroidismo, Parkinson, algumas medicações. Então, tem assim, né? A minha amiga tomou aquela medicação, foi ótima para ela, me deu. Nunca. Porque foi boa para ela, porque foi ao médico. Para você, a gente não sabe. Cada um é um. Então, sair tomando qualquer medicação, porque alguém traz, não vai nos ajudar. E eu queria trazer uma história para a gente falar sobre o estudo. Olha, a história é a seguinte. Os 7 sábios cegos e o animal misterioso. Diz a lenda que numa cidade viviam 7 sábios cegos que davam conselho a todas as pessoas que os consultavam para resolver seus problemas. Os homens eram amigos, mas não se davam tão bem e acabavam discutindo o tempo todo para mostrar quem era o mais sábio. 7 sábios, eu sou mais sábio que você, né? Então era uma disputa. Um dia, depois de uma conversa cansativa sobre a verdade, o 7º sábio se aborreceu e resolveu ir embora para as montanhas e disse aos amigos, somos homens cegos e talvez possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas essa verdade da vida. Mas vocês ficam aí discutindo como se quisesse ganhar uma aposta. Eu cansei dessa competição. Vou-me embora. Engraçado que eles eram sábios, mas estavam brigando para saber quem era mais sábio, né? Mas vamos lá. É uma lenda. Vamos entender essa lenda. Um dia, um comerciante chegou à cidade montado num belo animal. As pessoas nunca tinham visto um animal daquele porte. Nem mesmo os sábios cegos, e todos saíram à rua para vê-lo. Os cegos rodearam o animal para tocar e descobrir que misterioso animal é aquele. Que animal é esse que chegou e a gente não conhece? O primeiro sábio, lembrando que os 7 eram cegos, não viam.
O primeiro sábio se aproximou, apalpou a barriga e disse: é muito parecido com uma grande rocha. Primeiro sábio. O segundo sábio veio em seguida e corrigiu: não, não é uma rocha, não. É parecido com lança afiada e curva. O terceiro já disse outra coisa. Tocou o animal e contestou: é parecido com uma serpente. Eu estou contando para vocês, quando eu vi essa história, eu não consegui descobrir qual era o animal. Vamos ver, vamos ver. A mão do quarto sábio acariciou o grande animal e discordou: é muito parecido com os troncos de uma árvore. O quinto sábio gritou quando mexia no animal: é muito parecido com grandes leques. O sexto sábio, irritado, rebateu: todos vocês estão errados, o animal é parecido com uma corda. Até que o sétimo sábio, cego, descendo das montanhas, apareceu com uma criança. Ao ouvir a disputa, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do animal. Desenha aí. Quando ele tateou o contorno do animal, do desenho, ele percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Vamos tentar entender o que é isso? O animal é tudo isso aí? Que animal é esse? Vamos lá? Olha, agora começou a ficar mais fácil. Cada sábio pegou um pedacinho do animal, olha só. Ficou mais fácil agora? É o elefante. Então, um sábio só viu, pegou uma parte, o outro pegou outra, outro pegou outra, outro pegou outra, outro pegou outra. Cada um só conseguiu ver o seu ângulo. Olha que interessante. É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Então, olha que interessante. Quando a gente tende a focar somente em uma coisa, a gente às vezes desconsidera a outra. Quando eu estou olhando para a direita, eu não olho para a esquerda. Olha que interessante. E aí eu trouxe aqui para vocês. Quando você se concentra na dor, você sofre. Mas quando você se concentra na lição, você evolui. Então, às vezes, eu estou me concentrando muito na dor e estou esquecendo que eu sou um espírito imortal e que a dor passa. Eu estou indo na casa espírita, estou aprendendo, mas eu estou pensando com um pensamento materialista. Olha que interessante. Eu estava pensando, olhando apenas a barriga e não percebi que a rocha era só uma parte do animal. O animal é muito maior. O que nos leva a pensar que nós somos muito maior do que as nossas dores. O espírito é o ser inteligente da criação que povoa o universo. Nós temos uma capacidade de se modificar, de recomeçar, que é muito maior. Mas algumas vezes a gente se foca apenas naquela questão ali. Nos é recomendado, como espíritas, a prática da caridade. E a prática da caridade, ela acontece de uma maneira muito importante. Eu deixo de focar apenas em mim para pensar que tem alguém com dificuldade precisando da minha ajuda. Quando eu tiro o foco e passo a olhar outras coisas, parece até que a minha dor fica menor. Olha que interessante. Então, essa questão do foco. Por isso que o nosso aprendizado como espírito é deixar de ser egoísta. Cada vez mais olhar para o outro, cada vez mais exercitar a caridade, cada vez mais não pensar apenas a gente. Não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar, a gente vai perceber que a gente tem que se cuidar, mas que a gente tem que olhar além do que acontece com a nossa vida.
E aí é interessante, porque a dor, ela é generalizada. O que é generalizada? Imaginem que alguém machucou o joelho. Apesar do joelho estar doendo, repercute no corpo todo. Você está com uma dor de cabeça, às vezes é dor de cabeça aqui, mas a gente sente tudo. A dor emocional também. Quando eu estou me sentindo angustiada, parece que é tudo. Por parecer que é tudo, é uma ilusão, ela não é tudo, é só um pedacinho. É como se a minha dor fosse só um pedacinho do elefante. Eu, espírito imortal, sou muito maior. Então, essa é a visão que a gente precisa ter diante da dor. O que essa dor está me ensinando? O que eu estou aprendendo com isso? Por que será que essas dificuldades sempre se repetem na minha vida? O que Deus espera de mim? Aí eu vou ampliando, né? E aí, uma das coisas que vai... Eu pulei um slide, mas vamos lá. Não, na depressão eu tenho uma tendência em focar somente no problema. Está sendo muito difícil, mas você já percebeu que tem outros caminhos? Olha que interessante. Isso que você está falando é só a barriga do elefante, tem mais coisa que você não está vendo. Esse é o trabalho. Então, quando a gente estiver nessa dor, a gente pensa, o que será que tem além disso? Né? Aí vai aliviar. Porque, de repente, aquilo que está fazendo a gente sofrer muito não é nem a barriga, é o rabinho do elefante. Às vezes, nós não nos damos conta da grande capacidade de transformação e criativa que cada um de nós temos. Alguns momentos a gente se esquece que é filho de Deus, que Deus nos ama, nos dá a chance de recomeçar e seguir. A gente fica ali, né? Eu estava assistindo um filme e tem um trechinho do filme que ficou guardado na minha cabeça. Esses filmes que tem o momento do monge falando, e ele dizia assim, por que você está preocupado? Aí o personagem falava que ele estava preocupado. Aí ele dizia, você tem como resolver? Não. Então, se você não tem como resolver, não tem que se preocupar. E se você tem como resolver? Resolve. Também não tem que se preocupar. Aquilo foi uma reflexão que me deixou muito tempo pensando naquele filme, né? Gente, então, muito importante falar que nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, ou mesmo se for o caso de uma depressão, o apoio familiar, ele sempre ajuda. Como é importante a gente ter alguém para poder desabafar e contar o que a gente está sentindo, né? Mas também como é importante, muitas vezes, nós sermos aquele que vai dar suporte para aqueles que convivem conosco. Então, a gente vai trazer aquele trechinho da questão 774 do Livro dos Espíritos, que diz o objetivo da família. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar como irmãos. Qual é o objetivo da minha família e de cada um? Que a gente tente se amar, que tenha aquele núcleo de apoio para a gente se ajudar nesses momentos difíceis. Então, a gente tinha que falar aqui da família, né? A importância de dar apoio, né? Como é importante, no momento difícil, a gente saber que tem alguém para contar, né? Às vezes, a gente só quer falar. Claro que pode ser família, pode ser amigo, alguém. Pode ser um colega, não importa. Mas como é importante saber que tem alguém para me ouvir, né? E é muito importante também a gente respeitar. Existe uma questão muito interessante com as crianças. A criança, quando ela conta uma coisa que está doendo, o adulto tende, às vezes, a achar que é pequeno. Mas, para ela, às vezes, é tão importante. Né? Olha, aquela minha melhor amiga da escola não está estudando mais na minha escola. Gente, isso é muito importante para ela. Então, tudo bem, como é que é? Conta aí.
Mas a gente diz assim, não precisa falar isso não. O primeiro namorado, a primeira namorada terminou. Quando a gente é adulto, a gente entende de uma maneira. Mas quando a gente tem 14 anos, 15, é diferente. Então, esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, vai ser muito importante para que aquela tristeza não vá crescendo. Às vezes, a pessoa chega, conversa, chora, ganha um abraço, já aliviou. Não precisou nem crescer. Me aliviei. Ainda estou triste, ainda estou, mas vai passar. Eu sei que tem alguém do meu lado. Então, é isso, né? As pessoas são diferentes. Quando a gente tiver que conversar com alguém, isso aí é atual para a era do celular. É ouvir o que o outro está falando sem celular na mão. Para nós, dona de casa, nem lavando louça, tá? Nem fazendo nada. Vamos conversar, senta aí e fala. Porque algumas vezes a gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e ouvindo, pode passar para o outro a informação de que a gente não está dando atenção. E, às vezes, é uma informação muito importante, aquela criança quer contar uma coisa na escola difícil. Se a gente não deu atenção, já parou de falar. Então, são alguns detalhes que vai nos ajudar, né? Ou então aquela questão, eu já sei o que você tem para dizer, não sabe, ele não falou, como é que você sabe? Espera, né? Essas tentativas nossas, essa busca de amar, de acolher, posso dizer a vocês com toda certeza de que muitos dramas deixam de aumentar. Pelo um simples bate-papo, pelo simples uma conversa e por um gesto de carinho. Porque aí não alimenta, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar que tem uma comparação que eu sempre faço, seja para tristeza, seja para qualquer sentimento que a gente tenha. Imaginem essa cachoeira bonitinha, né? Vamos fazer de conta que essa cachoeira são as nossas emoções. Elas estão sempre indo. Se a gente coloca uma pedra, vai continuar indo. Se a pedrinha for pequenininha, não vai dar muito trabalho não, né? A cachoeira vai. Imagine que a gente coloque outra pedra. Outra pedra. Imagine agora que a gente ponha muita pedra. Aí vai ter uma represa. Já vai começar a ficar difícil para a cachoeira passar. Só que o que acontece? Vai acumular água. Gente, na hora que cair isso, vai ser um... A gente pode fazer essa comparação com as nossas emoções. Não fala sobre isso. Engole o choro. Não fala. Aí passou uma pedrinha. Depois, de repente, a pessoa chora ou tem uma tristeza exagerada. Mas não é que está exagerada, é porque essa água acumulou. Então, se a gente puder ter espaços de... Como é que foi na escola hoje, meu filho? E aí, tudo bem? E aí, como é que foi seu trabalho? Gostaria de conversar? Estou aqui. Ih, olha, a comida estava ruim, é mesmo? E aí, como é que foi? A gente, nesse bate-papo em família, nesse bate-papo muitos, porque aí não criou uma represa. Então, isso é muito importante para nós. Evita esses acúmulos, porque a emoção, quando a gente não fala, a gente vai guardando, isso muitas vezes vai trazer uma dificuldade no corpo. Mas a gente falando, e aí eu vou contar algo para vocês. Não é só em psicólogo que a gente fala, com os amigos, né? Com a família, com pessoas, a gente pode pegar aquilo que está no nosso coração e conversar. E quantas vezes nós passamos por situação que a gente estava assim muito zangado, e aí a gente conversou, chorou e passou. Agora, eu estava com uma vontade, passou. Olha só, já foi. Cachoeira está correndo. Então, é isso, né, para a gente conversar. A Joana vai dizer para a gente o seguinte,
E aí eu quis trazer esse trechinho. Repete-se as oportunidades desperdiçadas, nas quais se pode dizer aos familiares o quanto eles são importantes, o quanto são amados. Às vezes a gente não falou naquele dia. Vai ter outra oportunidade. E ela fala que no lar se repete as oportunidades da gente dizer para o outro quanto ele é importante para a gente. Então, se a gente não falou, fala depois, né? Mas tem um motivo aí para a gente dar. Nunca se deve adiar essas saudáveis e verdadeiras manifestações de afeto, a fim de serem evitados transtornos de comportamento. Quando tinha uma culpa, eu não fiz, eu não disse, né? Então, não adia. Quer falar? Fala. Como é importante para a gente saber, né, que a gente é importante para o outro e o outro é importante para a gente, né? Às vezes acontece muito assim, mas ele sabe. Mas fala também, dá um reforço. Quando a gente fala, existe um gesto de carinho, né? Então, é muito importante. Muito bem, né? Então, vamos lá. Eu queria trazer aqui para vocês uma frase da Joana. A maioria dos sofrimentos decorre a consequência da forma por que a vida é encarada. Será que esse problema não é só o rabinho do elefante? E aí, de uma outra maneira, Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos 10 minutos, eu vou seguir aqui com algumas ideias, algumas propostas que vão nos ajudar para a gente, vamos dizer assim, não alimentar a tristeza, não ficar remoendo. Primeira, a prece. A prece é um recurso protetor. Deve ser cultivada diariamente, em todo momento. Sempre que eu precisar. É porque a gente fala sempre que precisar, aí a pessoa pensa assim, hoje eu não estou precisando. Não, faz sempre. Por quê? A prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, porque a intenção para Ele é tudo. Mas eu queria dar um bom destaque nessa questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, não tem dúvida, sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Deus envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Por isso que eu estou aqui dizendo para vocês que eu acredito que a turma do Deus, Luz e Verdade foi para lá. Não sei se foram eles, mas acredito que sim, porque olha só, é um socorro jamais recusado. Vem ajuda. Eu preciso ter a certeza da proteção divina e de que a minha oração é um recurso que eu tenho para buscar força, para passar pela dificuldade. Meditação, né? Vocês hoje vão perceber, eu gosto muito de divulgar. No YouTube tem o site do CERJ. Se você jogar lá no YouTube, Projeto Seguindo Jesus, tem umas meditaçõezinhas de 3, 4 minutos. Tem uma prece. Nossa, aquele dia minha cabeça estava confusa, houve oração. Antes de dormir, faz aquela meditaçãozinha de 3 minutos para a gente treinar o pensamento para o bem. Né? Começar a me condicionar a ter pensamentos melhores. Então, a meditação ela vai ser um recurso. Uma boa alimentação também ajuda? Claro. Olha que interessante, gente. Aqui um exemplo simples, a falta de cálcio. Olha, botei aqui algumas coisas onde a gente tem cálcio, tem várias. Ela pode trazer doenças físicas, inclusive me trazer uma tristeza maior, porque eu não estou me alimentando adequadamente. Tá? Então, eu estou numa tristeza, uma indisposição, e essa tristeza e indisposição é porque eu não como direito. Tá?
Mais ainda, existem alguns estudos que falam que quando a vitamina D está muito baixa, cai a nossa imunidade. Em algumas pessoas, não quer dizer em todas, há um risco maior de depressão e tristeza. E onde a gente pega a vitamina D? No sol. Para ficar mais legal o nosso estudo, olha o que eu vou trazer para vocês. Aqui, na parte de cima, é a ciência. Na parte de baixo é a questão 182 do Livro dos Espíritos, comentário de Kardec. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os estes por meio do fluido universal. Gente, então a ciência fala em vitamina D, os espíritos falam numa grande irradiação dos espíritos. Depois que a gente lê esse comentário da questão 82, a gente quer pegar sol. Né? Como a ciência vai dizer para a gente não exagerar, porque tem que ter outros cuidados, tudo bem, mas um pouquinho, ó. Olha que interessante casar ciência com espiritismo. Exercícios que a gente sabe que também vão ser fatores para nos trazer disposição, bom ânimo, né? Mas eu também vou falar do trabalho, manter a mente ocupada, ser útil. Por trabalho, são só as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Algo muito valioso para a gente deixar a tristeza de lado e ocupar a mente de maneira útil. Vai fazer algo importante para você ou para o outro. Então, vai ser muito importante. E aqui, a gente está finalizando, eu trouxe um exemplo. O companheiro das lides doutrinárias estava doente. Um mal que inspirava cuidados. Conversando com o Chico, enfatizou: minha vida está por um fio. Não acha que está na hora de sossegar, encerrar as minhas atividades nessa área espírita? É melhor parar de trabalhar, eu estou doente. Aí o Chico diz: negativo, não pare. Doutor Bezerra de Menezes está me dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Olha só, vamos ler ali, ó. Se eu estou bem, eu vou ao centro. Se eu estou mal, eu não falto. Então, aqui é a mesma coisa escrito de outra maneira. Esse trabalho, essa atividade, ela é importante para a gente. Eu, Karina, vim aqui hoje porque eu preciso. Claro que tem uma tarefa, um compromisso, sim. Mas quem foi beneficiado em vir aqui? Eu. Né? Eu fui beneficiada. Graças a Deus. Então, a gente perceber que toda ação que a gente faz, nós somos os primeiros a receber. Então, gente, a gente vai aqui, finalizando. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está nos convidando a ter bom ânimo. Né? A pensar que essas dores, essas dificuldades são passageiras. A gente colocar o ânimo na frente. Às vezes eu estou me concentrando no rabinho do elefante, que é a dor, mas na barriga está o ânimo. Ali na perninha está um trabalho que eu posso fazer útil. Ali na orelha tem alguém que está precisando de mim. E aí, se eu ficar focando só ali, eu deixo de ver tudo o que eu posso. Tá? E mais uma outra frase. Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo que a paz dele é diferente da paz do mundo, porque é uma paz íntima. Né? Olha que interessante, é aquela paz que a gente vai encontrar
quando a gente faz o nosso melhor. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente deseja. Tem muitas situações que a gente não consegue. Então, qual é o critério? A gente faz o nosso melhor, né? E cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. E aí faz aquele mantra da escada. Nossa, aquela escadaria enorme para mim subir. Eu não consigo subir tudo isso, mas subir um degrau, subir mais um. De grão em grão, como diz no ditado popular, a galinha enche o papo. Então, de atitudes em atitudes, de ações que nós temos para cuidar da nossa saúde, de ações que a gente tem para se melhorar, a gente vai conquistando, né? E tendo sempre a certeza de que os espíritos protetores ficam felizes quando a gente faz o nosso melhor. Ficam felizes. Olha que legal, ela veio. Ela não deixou que as dificuldades impedissem ela de vir ao centro. Então, tem uma turma feliz com cada um de vocês por estarem aqui, por manter a perseverança. Então, é isso, meus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima, né? Bem, meus amigos, depois de toda esse bate-papo, né, que a nossa irmã Karina nos trouxe, é para levantar o nosso astral, né? Entender esse processo, esse caminho de evolução, que não é fácil, é construído de dentro para fora e com nossos esforços. E é importante ter essa certeza, essa segurança, que nessa batalha de evolução não estamos sozinhos, né? A nossa irmã Karina nos lembrou bem sobre isso. Cada um de nós aqui, com certeza, se estamos mergulhados na Terra, temos que passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, mas possamos passar sempre com muita fé e esperança, com compreensão, né, da vida, desse momento que vivemos. Encher o coração de alegria, brincar bastante, né? Superar a dor com um sorriso, isso ajuda muito. E essa doutrina que nós abraçamos é uma doutrina tão feliz, tão alegre, né? Não deve ninguém ficar sisuda, eu sou espírita. Não, é alegria, é sorriso. Uma doutrina trazida, né, com certeza por Jesus, programada por Ele há muitos séculos atrás, e hoje vem fazendo o seu papel de esclarecimento. Então, graças a Deus, nós temos a noção que estamos todos mergulhados no fluir do cosmos universal, que estamos então todos ligados e que o nosso pensamento, o nosso sentimento tem uma força poderosa. Ela pode construir ou destruir, mas nós, pelo conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nem que seja 5 minutinhos, nós já temos. O conhecimento da doutrina espírita, 2 minutinhos, mas já temos. Nós temos condições de entender esse processo. E vamos aqui trabalhar. Porque todos nós somos trabalhadores da última hora. Todos nós temos um papel aqui na Terra a fazer. E quando chegamos à casa espírita, nós nos tornamos um trabalhador. E nós convocamos todos vocês agora para nos unirmos num pensamento elevado a Deus, a Jesus, e fazermos as nossas preces, que não ficarão sem resposta. Vamos orar por aqueles que partiram da terra, mas que nós temos certeza que eles estão vivos em algum lugar do plano espiritual. E eles, com certeza, como estamos todos ligados, vão receber o nosso carinho, a nossa prece.
especialmente a nossa irmã Ana Maria Borges, mãe da nossa irmã Luana aqui presente. Faz 4 anos, dia 6 de setembro, que ela retornou ao plano espiritual. E ela hoje, com certeza, recebendo flores plasmadas pela sua filha, vibrações de carinho, de saudade, mas de uma forma muito bonita, muito positiva, porque todos sabem que a vida continua. E também para o nosso irmão Paulo Roberto Guazzi, desencarnou no dia 2 agora de setembro. Que ele seja muito bem recebido no plano espiritual. Que o seu anjo da guarda esteja ao lado dele, orientando, protegendo, dando carinho, dando aquele consolo a ele, para que ele se adapte rapidamente ao plano espiritual e apoiando aqueles que ficaram aqui na terra. Muita luz, muita paz. E todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, que nós colocamos na caixinha de prece, né? Vamos envolver a todos eles numa energia muito amorosa, porque o amor é uma linguagem universal. Que nós possamos então pedir a Deus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal que assim seja. Ó Pai de infinita bondade e misericórdia, nós pedimos, estamos com saudade de vários entes queridos que estão no plano espiritual, que eles sejam ajudados, que eles recebam o nosso carinho, o nosso abraço, se sintam valorizados. Muita gratidão a todos eles, muita luz a essa equipe que está no plano espiritual, a tantos trabalhadores dessa casa, a tantos irmãos que no plano espiritual vieram para estudar conosco. Que Deus abençoe a todos eles, com muito carinho, com muita luz, que eles sejam iluminados. Graças a Deus. Está tudo bem? E vamos continuar nessa vibração carinhosa, amorosa. Tudo que nós geramos aqui hoje, quando nós escutamos a nossa irmã Karina falar, a nossa mente vai junto, né? Vai criando imagens, reflexões. Isso tudo vai se somando aqui, nesse ambiente bonito e potencializado pela presença de Deus em nós. Então nós criamos aqui nesse momento, tenho certeza disso, uma energia atômica poderosíssima, que vai sair daqui, vai se espalhar, porque assim desejamos, e o pensamento tem uma força poderosa. E nós queremos então fazer as nossas irradiações, ou seja, o que temos aqui vamos irradiar amor para os nossos lares, para as pessoas que lá estão, não puderam estar aqui, aonde o nosso pensamento quiser, a irradiação desta casa, do coração de Jesus, do coração do nosso Pai, vai chegar até essas pessoas, dando um toque nelas, tocando a sua alma, ajudando aqueles irmãos, inclusive irmãos desencarnados, que porventura estejam no ambiente. Então que essa energia linda, maravilhosa, se espalhe em torno de nós, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, e vai adiante, por todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Aquelas caixinhas que nós ali colocamos, já não temos a noção do processo que a espiritualidade faz para atender a cada caso que nós colocamos ali. É com muito carinho, com muito amor, que esses lares, essas pessoas irão receber esse carinho. Então eu peço uma limpeza espiritual na nossa casa,
no nosso ambiente de trabalho, aonde essa humilde energia nossa aqui, que nós construímos, puder chegar. Graças a Deus. E tudo isso que nós falamos toda segunda-feira tem a ver com a nossa saúde, né? A Karina falou aqui de melancolia, depressão, tristeza. Tudo isso interfere na nossa saúde mental, nossa saúde física. E nós precisamos aprender a lidar com as situações para mantermos a nossa saúde, né? O nosso equilíbrio. Não é fácil. Mas falar sobre isso, mentalizar isso, orar, fazer o esforço, aquela cambalhota que muitas das vezes a gente tem que dar para ficar em pé e seguir adiante. Então, nesse momento, nós queremos fazer as nossas visitas médicas, né? Nós temos uma equipe linda de trabalhadores da área da saúde, de todos os níveis. No sábado passado foi a nossa operação espiritual, um trabalho muito bonito, de muito alcance. Bezerra de Menezes junto a essa casa, com certeza. Então vamos pedir, nesse momento, pela nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. E nós temos aqui alguns pedidos para a nossa irmã. Primeiro pedir pela nossa irmã Karina aí, né? Que ela seja fortalecida, né? Tenho certeza daquilo que você falou, que os mentores daqui não são mole, não. Eles estão sempre dando apoio, sabe? A cada um que é ligado a essa casa. E com certeza você recebeu esse carinho e nesse momento você vai receber muito mais, né? Muita saúde, muita paz, muita harmonia. Eu peço por você, Karina. E também para a nossa irmã Roberta Bortolami de Carvalho. Ela está grávida, está com obstrução intestinal. Muita luz para o Miguel, que está sendo... Hã? Ah, está aí? Ela está no hospital? Quantos meses ela está de gravidez? Já está no final, 7 meses, né? Está no hospital da Unimed, Avenida Dom Antônio Brandão, 395 Maceió, Alagoas. Não tem distância para a gente, para essa equipe aqui. Então eu peço, né? Que a nossa vida do Miguelzinho, da mãe dele, Roberta, tudo seja resolvido, né, com muita luz, essa equipe. E a nossa energia que está aqui, né, nós todos doamos ectoplasma, vibrações. Então, seja feito nesse laboratório do invisível, que é maravilhoso, um kit para chegar junto à nossa irmã Roberta e ao nosso irmão Miguelzinho, né, com muita saúde, orientando os médicos da terra. E também para Fernando Franco, no Hospital Souza Aguiar, está na sala vermelha, né? Que nosso irmão seja abençoado. O nosso irmão José Teixeira Paulo, no Hospital Quinta Dor, CTI, na suíte 445, pai da nossa irmã Conceição. Está uma luta muito grande pela vida. Tudo tem uma razão de ser, a gente sabe disso. E que nosso irmão José Teixeira Paulo seja envolvido em muita luz, que a alma dele seja harmonizada, que ele se fortaleça espiritualmente, né? E que os médicos da terra sejam orientados na condução do nosso irmão José Teixeira Paulo. Muita força também para a família. Roberto de Almeida, 80 anos, vai fazer uma cirurgia amanhã, dia 5, no Hospital Badim, retirada de lesões de carcinoma no peito e na orelha. Então, que que nosso irmão Roberto de Almeida receba todo esse carinho, esse amparo do plano espiritual, né? E para nós, que fizemos esse pequeno esforço de estarmos aqui, vamos receber esse carinho do plano espiritual? Alguém duvida disso? Nós vamos receber, com certeza, esse apoio, essa vibração carinhosa para harmonizar as nossas células, os nossos centros de força, retirar, né, peso às vezes, né? Aquilo que a nossa irmã Karina falou, vamos tirar isso da alma. Como o nosso irmão Ricardo, semana passada, falou, vamos varrer, né? Tudo que é ruim, jogar fora. Então é a hora
de deixar a nossa alma brilhar, né? O nosso espírito brilhar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus é maravilhoso, carinhoso, é Pai, não nos abandona nunca. Nas horas mais difíceis, Ele nos carrega no colo, como diz a música, né? Então vamos sempre procurar nos harmonizar com Deus, pedir força a Ele para seguirmos firmes na nossa caminhada aqui na Terra, pedindo pelas águas do ambiente sejam fluidificadas, né? Pedindo pela nossa caixinha de visita médica, que esses irmãos sejam visitados, ajudados, como sempre pedindo pelos irmãos que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Todo esse grupo aí seja ajudado também. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, para a última parte, que é o passo coletivo. Vamos lá. Quando o mar revolto da vida quiser te afastar de Deus, quando uma tristeza infinita povoar os dias teus, não esqueça, meu amigo, de fazer sua oração, de elevar a Deus os olhos e pedir sua proteção. Eu amo a ti, Senhor, escuto a sua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Eu amo a ti, Senhor, escuto a sua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Possamos sentir a mão do Senhor sobre a nossa cabeça, nos dando ânimo, nos dando esse amor de Pai, nos estimulando a superar as dificuldades da vida e nos harmonizar com Ele sempre.
queremos agradecer ao Pai por esse momento de grande paz, de grande energia que nós recebemos nessa noite. Quantas pequenas curas, quantas coisas boas as nossas células receberam hoje. Quantas coisas bonitas o nosso campo mental recebeu para harmonizar as células mentais também. Então, é muita coisa bonita, é muita coisa boa. E nós agradecemos aos mentores da casa, todos os amigos espirituais. Agradecemos a nossa irmã Karina pela sua presença, que ela tem um retorno de paz, de saúde para o seu lar. E a todos vocês que estão aqui, se fortaleçam, superem as suas dificuldades e encontrem o caminho de renovação com Jesus. Quando tenham certeza, todos nós que estamos junto a essa casa, nós temos mais de 100 amigos espirituais que trabalham aqui, que nos conhecem e estão à nossa disposição para ajudar. Toda vez que estivermos com alguma dificuldade, se a gente mentalizar a casa, mentalizar os mentores, pedir ajuda, tenham certeza, a ajuda chegará. Porque são 98 anos de trabalho no bem nessa casa. Uma casa bem conhecida no plano espiritual. Então eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, possamos retornar aos nossos lares com muita alegria, com muita paz, renovados, né? E que essa luz se espalhe em torno de nós, a nossa comunidade, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Lembrando a vocês, a gente sempre bate na mesma tecla, a importância do culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, meia horinha. Quem tiver dúvida, quiser esclarecimento sobre isso, é só conversar com o nosso irmão Ricardo, quem estiver aqui, que vocês serão orientados, né? Lembrar da importância de estudar a doutrina espírita, uma doutrina linda, maravilhosa. Nós temos vários cursos online e nós já abrimos inscrição para a operação em outubro, um trabalho de operação que a casa também faz há muitos anos, um trabalho muito bonito. Quem quiser se inscrever para a operação espiritual, que agora pode ser feita à distância ou presencial. Então é só fazer inscrição na secretaria, ok, gente? Um abraço a todos, muita paz no coração. Graças.